Prezados irmãos, vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a todos a minha saudação, desejando as bênçãos de Deus nosso Pai, a bênção do Espírito Santo, a bênção da nossa santa e querida avó Rosa, que esteja presente na vida de cada um. Para que possamos dar início, eu peço a todos que estão sentados, por gentileza, se coloquem em pé. Irei fazer a oração pedindo as bênçãos do nosso santo irmão Aldo para esta reunião. Oremos. Santo e querido irmão Aldo, profeta de Deus, nosso Pai, graças à tua bênção, à tua proteção, aqui nós estamos reunidos mais uma vez dentro do tabernáculo sagrado, a nossa igreja apostólica. E neste momento nós queremos suplicar a tua bênção, que o Senhor possa abençoar todo o ato desta reunião, abençoando e concedendo para nós também sabedoria e entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que aqui será ministrado. Santa e querida avó Rosa, a senhora sendo o nosso Espírito Consolador, juntamente com Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, peço também que esteja entre nós, abençoando para que o nosso louvor, a nossa adoração, possa ser aceita por Deus, o nosso Pai. Ó Pai Criador, eu tenho a certeza que o Senhor já aproximou o seu trono e já enviou do alto céu santos e anjos para estar conosco no transcorrer desta reunião. Por isso eu entrego a mesma em tuas santas mãos, declarando assim iniciada para a honra e a glória de todo o reino dos céus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. De número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que eu tenho amar. Em baixa confiante, pois sempre grande como Deus celestial. Amém. Na sequência, nós ouviremos pelo coral o hino intitulado Meu Destino.
Na sequência, ainda pelo coral, o hino intitulado Minha Súplica.
Na sequência, nós ouviremos pelo coral o hino intitulado Chamando o Jovem.
Muito bem, prezados irmãos, neste momento eu convido a todos para que nós possamos meditar na doutrina, aquele que nos acompanha também através da internet, onde nós temos uma mensagem que ela vai em direção a este hino que acabou de ser apresentado, onde o nosso Santo Emualdo publicou em boletim no mês de janeiro de 2013, onde ele nos fala o valor das dizendo assim: Jesus, nosso Senhor, e a Santa Rosa, o Santo Consolador, receberam a missão de santificar um povo para Deus, ensinando a viver de acordo com os preceitos da santa doutrina e em santificação. Cada um dos que formam este povo apostólico terá ao final da sua vida terrena a felicidade de herdar a glória celestial e de estar para todo sempre no reino da luz, da paz, do verdadeiro amor, aonde não existe dor e nem sofrimento, mas júbilo, alegria e felicidade. Para preparar as almas para o Pai Celestial, Jesus ele formou a Igreja Apostólica e, através da Santa Rosa, nos legou a sua doutrina e a sua disciplina, como regra de boa conduta, a fim de que possamos ter os meios necessários para nos santificarmos, vivermos em paz e em santidade, e para que a cada dia possamos crescer na fé, no Espírito, no conhecimento do bem e da verdade, tornando-nos ricos da graça de Deus. Assim, viveremos com muita fé, coragem e paciência, merecendo as virtudes do Espírito de Deus. Para que alcancemos a perfeição que Deus Pai espera de todos nós, é necessário que cada apostólico seja dedicado à Igreja, à santa doutrina e à disciplina, que santifica o viver do Filho de Deus. É necessário também valorizar as reuniões da nossa amada Igreja, para que delas, participando com interesse e fé, possamos receber as mensagens do céu, transmitidas através do púlpito, na sede, nas congregações e dos boletins internos da Igreja, através dos nossos hinos de louvor e pela oportunidade de nos reunirmos em perfeita convivência e união entre todos os apostólicos. Assim é no reino dos céus, onde existe a perfeita harmonia entre todos os santos e anjos. Portanto, é de bom senso que aprendemos na Igreja a conviver em perfeita harmonia. No entanto, prezados irmãos e irmãs, se não vigiarem, os cuidados da vida poderão prejudicar a sua santificação. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos, conforme registrou São Mateus ao dizer: não vos preocupeis com a vossa vida, dizendo o que haveremos de comer, ou o que haveremos de beber, ou o que haveremos de vestir. Pois bem sabe o vosso Pai Celestial que vós precisais de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Com esta recomendação, Jesus, ele quis ensinar que não devemos nos preocupar excessivamente com os bens materiais, ainda que necessário para a vida, pois não estamos sobre a terra para vivermos imersos em pensamentos nas coisas materiais. Somos filhos de Deus e Ele nos dará o que for preciso para a nossa vida. Assim sendo, procurem preocupar-se mais com a vida espiritual, esforçando-se a cada dia em se apresentar à Santa Rosa, a Deus Pai, a Jesus, o nosso Senhor, a Maria Santíssima, com o espírito cheio de virtude e de santidade. Ao final da vida, esta será o tesouro que deverão apresentar a Deus, o nosso Pai.
Irmãos e irmãs, de todas as idades, dê muito valor às nossas reuniões para que possam adquirir a nobreza da alma. A fé em Jesus, em Maria Santíssima e na Santa Vó Rosa, bem como o respeito e a adoração que o Divino Mestre nos ensinou através do ministério da Santa Vó Rosa, são de grande valor para a salvação e a santificação das almas para o céu. Ele, nosso Senhor, cumpriu o que prometera aos seus discípulos quando lhe disse que enviaria o Consolador para ensinar a sua doutrina, a mais perfeita em matéria de religião, que ensina a prática do bem, educa, moraliza e santifica aquele que vive de acordo com os ensinamentos doutrinários que ele e a Santa Vó Rosa nos legaram. No tempo presente, esses ensinos são divulgados pela Igreja Apostólica durante as reuniões e por meio do programa A Hora Milagrosa. Por todos esses motivos, estimados irmãos e irmãs, creiam que a Igreja Apostólica, ela nasceu dos céus e que para os céus voltará com todos que forem fiéis aos seus ensinamentos doutrinários e souberem guardar em seus corações tudo quanto aprendem através desta obra de caridade e fé. Prezados irmãos, aí está a palavra, aonde o nosso santo e querido irmão Aldo, ele nos fala o valor das nossas reuniões e da obediência à doutrina e à disciplina da nossa igreja. Queridos irmãos, Jesus, ao formar a nossa santa e querida Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, ele deu a ela a missão de santificar um povo para Deus. Mas, para santificar um povo para Deus, é necessário que este povo compreenda a sua doutrina e os seus ensinamentos. Nós vemos ali, na Sagrada Escritura, quando Deus nosso Pai, ele usou o profeta Moisés para levar aquele povo até a terra prometida, e o profeta, ele lutou, ele batalhou para santificar aquele povo. E nós vemos que Deus nosso Pai deu a eles os mandamentos, as leis, e o profeta então ensinou as leis. O profeta mostrou e ele falou: se vocês seguirem as leis de Deus, os mandamentos de Deus, vocês serão salvos. Vocês terão direito a chegar na terra prometida. Mas quando nós observamos e vemos ali que aquele povo não obedeceu a Deus. Aquele povo, eles não foram fiel aos ensinamentos de Deus. E nós vemos então que aquela multidão, aquele povo, pereceram. Eles não conseguiram chegar até a terra prometida. Então nós podemos observar que se não houver obediência, consagração, santificação, não chegará na terra prometida. E hoje, qual é esta terra prometida? Hoje, prezados irmãos, esta terra prometida é o reino dos céus. É o reino de Deus, o nosso Pai. É onde nós teremos a oportunidade de gozar de uma vida eterna, de paz, de alegria, aonde nós não sentiremos dor, aonde não terá sentimentos, aonde não terá lutas, mas sim será paz e alegria. Aonde vai desfrutar, prezados irmãos, de toda a beleza que há no reino dos céus. Mas, para chegar até lá, há um caminho a ser trilhado. Para nós alcançarmos este privilégio de ganharmos a vida eterna, prezados irmãos, há uma jornada. E nesta jornada é aonde o poder do mal ele vai tentar, principalmente para dificultar a nossa caminhada, a nossa jornada. Mas aí nós observamos a palavra de Jesus registrada no Evangelho de São Mateus. Jesus ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus ele proferiu essas palavras, aqueles homens judeus, aqueles homens pecadores da época,
Aqueles homens que diziam ser doutor da lei, que diziam conhecer a palavra, eles não foram libertos. Mas eles não foram libertos, não é porque, prezados irmãos, Jesus não ensinou de maneiras exatas para eles entender, não. Eles não foram libertos porque eles estavam dominados pelo orgulho. Eles estavam dominados pela arrogância, pela soberba, e eles não aceitaram a palavra de Jesus. Eles não abriram a porta do coração deles para que Jesus pudesse penetrar e mudar aqueles pensamentos. Eles estavam fechados, orgulhosos, e eles não compreenderam a palavra. Mas também não foram libertos. Mas aí Jesus, ele dá um ensinamento dizendo, mostrando para nós que todos aqueles que entendem as suas palavras, que compreendem os seus ensinamentos, ele compara. Ele dá um exemplo onde ele disse assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado à semelhança de um homem prudente. E ele fala que este homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E ali, ele edificando a sua casa, veio contra aquela casa a chuva, os ventos, precipitaram contra aquela casa, e ela não foi à ruína, porque ela estava sobre o alicerce na rocha, ela estava firmada. E Jesus, ele também fala que todos aqueles que ouvem as suas palavras e não pratica, é semelhante a um homem insensato, que este homem edificou a sua casa sobre areia, e ali da mesma maneira, choveu, veio a chuva, sopraram os ventos, precipitaram contra aquela casa, e ela foi à ruína, porque ela não tinha um alicerce. Então nós podemos compreender essa palavra de Jesus, onde ele nos fala que se nós tivermos uma vida alicerçada, uma estrutura firme, nós não iremos ceder ao mal. Nós não iremos cair, nós não teremos ruína, mas nós seremos a semelhança de um homem prudente. Mas para eu edificar, prezados irmãos, a minha vida, para eu edificar o meu viver, eu preciso então ouvir as palavras de Jesus. Mas não é somente ouvir as palavras de Jesus, eu preciso praticar as palavras de Jesus. Então eu preciso viver a doutrina de Jesus. Eu preciso viver a disciplina que Jesus me deu. Porque Ele implantou na nossa igreja a sua doutrina e a sua disciplina. E Ele nos fala que as duas andam junto. Não adianta apenas eu ser fiel à doutrina e não observar a disciplina da igreja. Então Jesus, ele me fala, eu preciso ser prudente, eu preciso realmente viver a sua lei e os seus mandamentos. Por quê, prezados irmãos? Porque quando vier a chuva, os ventos contra a minha pessoa, mas quando Jesus fala chuva, os ventos, não é isso que acontece hoje na natureza, não. São as lutas, dificuldades, os problemas de saúde, as tribulações, os tormentos da vida, são as batalhas do dia a dia, são as ciladas do inimigo, são as armadilhas do inimigo. Quando tudo isso vier contra mim, eu vencerei. Porque eu estou vivendo a sua palavra, eu estou cumprindo a sua palavra. Eu estou sendo um verdadeiro filho de Deus. Mas, queridos irmãos, não é isso que acontece na vida de alguns apostólicos. Não é isso que acontece na vida de alguns apostólicos. Porque alguns apostólicos ainda estão à semelhança daqueles homens pecadores daquela época. Estão tão dominados pelo orgulho que eles não conseguem abrir a porta do coração para Jesus entrar. Ele não consegue entender as palavras de Jesus. Por causa da sua vaidade, da sua soberba, ele não consegue dar espaço para as palavras de Jesus. Por isso que hoje sofre. Por isso que muitos sofrem, labutam e chegam no momento, nem alcança a sua salvação. Porque não fez por onde merecer. Porque não obedeceu, não foi fiel aos ensinamentos, não cumpriu com a lei de Deus. Aí nós podemos ver o que aconteceu com aquele povo do profeta Moisés, pereceram, morreram.
e muitos vão morrer e não vão chegar na presença do Pai. Tudo isso por causa da arrogância, do orgulho, por não aceitar a palavra de Deus. Por não aceitar estes ensinamentos que está sendo dado através da Igreja Apostólica. Por não compreender os ensinamentos que a Santa Vó Rosa implantou nesta igreja. Aí, queridos irmãos, Jesus ele nos fala. Quando Jesus ele estava com aqueles homens no passado, Jesus vendo aqueles homens, doutores da lei, aqueles príncipes, aqueles homens sacerdotes que falavam que conheciam a lei, Jesus falou para ele: vocês são tudo hipócritas, porque vocês sabem, vocês conhecem, vocês compreendem, mas vocês não vivem. E hoje muitos apostólicos, infelizmente, estão nesta situação. São pessoas hipócritas, que muitas das vezes ouve, mas não vive. Não vive o que ele, Jesus, deixou para nós. Não vive o que a Santa Vó Rosa lutou, batalhou para implantar nesta igreja. Não coloca a sua vida em ordem como Jesus, ele determinou como é para ser o povo dele na terra. Prezados irmãos, Jesus, ele nos fala: vós não escolheste a mim, eu vos escolhi. Meu irmão, Jesus ele escolheu a cada um de nós. Jesus ele nomeou a cada um de nós. Ele escolheu a cada um de nós para produzirmos e darmos frutos para o reino dos céus. Mas como, meu irmão, nós vamos produzir e dar frutos para o reino dos céus se nós não cumprirmos o que ele determinou? Se torna difícil, não tem como. Aí o Santo Irmão Aldo, então, ele nos fala. A Santa Vó Rosa, ela ensinou como deve viver o povo de Deus na terra. A doutrina esta para a santificação. Ela ensinou principalmente aonde devemos manter a nossa obediência, a nossa consagração, para que possamos alcançar a recompensa eterna. Prezados irmãos, aí nós vemos Jesus, cumprindo o seu ministério, Jesus ele disse assim, lá em São Mateus, ele registrou: digo-vos a verdade, enquanto existir os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, e ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, serão chamados menores no reino dos céus. Mas todos aqueles que praticarem e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus, ele me fala que todo aquele que desobedecer, seja o menor, principalmente na Sagrada Escritura nos fala que pecado é pecado, mas ali Jesus, ele também nos mostra que aquele que desobedecer a menor letra, ou seja, o menor ensino da sua palavra, que desobedecer a algo que para alguns falam, isso não tem nada a ver, e ensinar outros a fazer isso, prezados irmãos, este será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, não terá o direito, não terá recompensa eterna, por desobedecer a menor lei de Deus. E nós vemos que então, se praticar o erro e o pecado, se transgredir a lei de Deus, se desobedecer os ensinamentos de Deus, nós já sabemos qual é a recompensa. É a condenação. Porque, queridos irmãos, notem, Jesus ele nos fala que todo aquele que transgride a lei de Deus, ele será julgado, ele será condenado. E Jesus também ele nos fala, pecado, prezados irmãos, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele nos mostra que o salário do pecado é a morte, mas não é como muitos querem justificar o seu pecado. Porque muitos falam, é um pecado pequeno, não existe, prezados irmãos. Não existe pecadinho, não, é pecado, meu irmão. Condenação é condenação. Se nós hoje na terra infringirmos a lei do nosso país, o que acontece? Nós temos uma penalidade.
Nós pagamos e dependendo do que aconteceu, você fica retido. Mas para Deus, a lei de Deus, ela é diferente. Porque a lei de Deus, você não fica retido, você não paga, meu irmão. Você desobedeceu, a lei de Deus já está dada a condenação. Você não tem como um meio termo. Você não tem como justificar, meu irmão. Hoje, na lei do homem, o homem justifica. O homem busca brecha, o homem encontra ponto, vírgula, ele modifica e ele justifica o seu erro. E ele sai inocentado. Mas na lei de Deus você não tem como justificar. Você não tem como, meu irmão, querer justificar o erro que você cometeu porque quis. Você não cometeu porque não sabia. Porque a igreja apostólica ensina, a igreja apostólica doutrina, o santo irmão Aldo, ele nos fala, a Santa Avó Rosa, ela ensina o povo. Então nós, família apostólica, compreendemos muito bem o que é ser fiel às leis de Deus. Nós compreendemos muito bem o que é obedecer os ensinamentos. Mas aí, queridos irmãos, nós vemos então, quando registrado na Sagrada Escritura, nós vemos aquelas duas cidades, aonde aquele povo não deram importância para a palavra de Deus, aquele povo não quiseram seguir os ensinamentos de Deus, aquele povo não se arrependeram dos seus pecados. E nós vemos ali o que aconteceu com aquelas duas cidades. Aonde nós vemos que aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, nós vemos que ela foi destruída. Ela foi destruída por causa da desobediência. Da mesma maneira é a nossa vida hoje, meu irmão. Se nós não obedecermos, nós seremos destruídos. Mas não é que nós seremos destruídos, que vai cair uma maldade, que vai cair algo sobre nós. Não é nesse sentido, meu irmão. É onde nós não teremos paz, não teremos felicidade, nós não teremos saúde, nós não teremos o prazer, a alegria de viver. E aonde chega um ponto da criatura, de muitas das vezes falar assim, a solução é tirar a minha própria vida. É este, prezados irmãos, o exemplo que Jesus ele nos mostra, que se nós não seguirmos, o poder do mal domina a sua vida, e você está aí à mercê, e você vai perder a salvação. Mas aí o santo irmão Aldo, ele nos fala, para herdar a vida eterna, a glória de Deus, para entrar no reino dos céus, precisa viver, precisa praticar. Mas aí a doutrina nos fala, para alcançar a perfeição de Deus, que Deus espera do seu povo, é necessário que cada apostólico seja dedicado à santa doutrina, mas que também sejam dedicados à disciplina da igreja. Queridos irmãos, quando nós falamos da disciplina da igreja, das regras da igreja, quando nós falamos deste ensinamento, queridos irmãos, nós vemos a atitude de muitos, que é a semelhança de nós pegarmos um pedaço de plástico e jogarmos no fogo. Ali aquele plástico, ele se runge, ele se fecha, e muitas pessoas ficam nesta situação. Porque é algo que toca, é algo que mexe com essa pessoa. E essa pessoa, ela não tem humildade de aceitar. Muitos não têm humildade de aceitar o seu erro, de ver que está errada, mas não, é algo que incomoda. Mas aí nós vemos que São Timóteo, ele nos fala, registrado nas suas palavras ali, do amado apóstolo São Paulo, quando ele registrou, ele disse que chegaria um tempo em que quando falasse da verdade, seria algo que incomodasse os seus ouvidos. Seria algo que perturbasse uma pessoa, quando falasse da verdade do reino dos céus. E hoje nós estamos vivendo isso, prezados irmãos. Porque quando nós falamos da verdade que liberta, que salva, é algo que incomoda. Mas o santo irmão Aldo, ele nos fala, precisa haver a obediência, a dedicação, aos ensinamentos, a doutrina, a disciplina da igreja. Aí nós vemos a disciplina da igreja. Ela nos orienta como devemos viver na terra. A maneira de trajar, a maneira de se vestir, a maneira de viver nesta terra, a disciplina nos mostra. Mas ela nos mostra o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer.
Muitos falam assim que a disciplina da igreja tira a nossa liberdade. Errado. A disciplina da igreja não tira a nossa liberdade. Nós temos a liberdade de ser feliz, nós temos a liberdade de viver em família, nós temos a liberdade de desfrutar das coisas que a natureza nos oferece, nós temos a liberdade, sim. Mas a nossa disciplina, ela impõe limite para nós. A nossa disciplina, ela nos mostra até onde nós podemos ir e até onde podemos estar. E o que podemos fazer e o que nós não podemos fazer. O que nós podemos usar e o que nós não podemos usar. O que nós podemos executar e o que nós não podemos fazer parte. Então a disciplina, ela nos coloca limite. Mas este limite é para a nossa salvação. Porque a partir do momento que você passou deste limite, você cai. Você cai, prezados irmãos, no abismo. Você cai no abismo, na escuridão, e você já perde a sua salvação. Então a disciplina é a semelhança de algo que marca para nós o que nós podemos e até onde nós podemos ir. É uma marcação em nossa vida. Mas se nós vacilarmos, se nós ultrapassarmos aquela medida, aí, meu irmão, você já está praticamente condenado. Ah, pastor, mas o senhor está condenando? Não, meu irmão, eu não estou condenando. Quem sou eu para condenar alguém? Eu simplesmente estou falando a palavra de Jesus. Jesus, ele falou, quem pratica o pecado, morte. Quem desobedecer, morte. Quem abandonar estes ensinamentos, morte espiritual. É Jesus que falou, meu irmão. Quando Jesus, ele fala sobre o escândalo, porque você, ao desobedecer os ensinamentos, você escandaliza a obra de Deus. E quando você escandaliza a obra de Deus, o que Jesus falou? Jesus, não é o pastor que está falando. Jesus, ele disse, melhor seria amarrar uma pedra bem grande no seu pescoço e lançar-se ao mar do que fazer cair um dos pequeninos por causa da sua desobediência. Ou seja, melhor seria você tirar a sua própria vida do que você escandalizar esta obra. Aí, na Sagrada Escritura nos fala, quem tira a sua própria vida não tem salvação. Então, meu irmão, é Jesus que está falando. E aqui o Santo Irmão Aldo, ele nos fala, se não for dedicado às doutrinas, à disciplina da igreja, se não se santificar, você não herdará a vida eterna. Não vai entrar, meu irmão. Você não vai chegar na presença do Pai Criador. Mas aí eu preciso observar, obedecer a disciplina, ótimo, mas eu preciso obedecer como ele me ensinou, Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo, ele manteve a ordem em nossa igreja por 44 anos, representando a Santa Avó Rosa, e ele nos orientou, dizendo, o Santo Irmão Aldo, numa mensagem, ele nos fala assim, irmãos e irmãs, procurem me obedecer. Até agora, eu não fui atendido. No entanto, quando me pede uma graça em seu favor, sempre eu procuro lhe atender. Por que vocês não podem me atender? Vejam, prezados irmãos, isto dói no nosso coração. O Santo Irmão Aldo, na mensagem 10 de março de 2011, ele nos fala sobre a disciplina, sobre os ensinamentos da igreja, e ele nos mostra, e ele então pergunta para nós, por que vocês não podem me obedecer? Aí eu pergunto para os irmãos, responde aí, meu irmão, para o Santo Irmão Aldo, que ele está te ouvindo agora. Responde, você que nos acompanha também, responde a ele, Santo Irmão Aldo, responde, ele está te perguntando, por que vocês não podem me obedecer? Por que, meu irmão? Qual vai ser a justificativa que você vai dar a ele, Santo Irmão Aldo? Ele está aí olhando você agora, ele está na sua frente, meu irmão, ele está olhando você. Por que você não pode me obedecer? Por quê? Eu faço tudo por você, eu te dou vida, eu te dou saúde, eu te livro da cilada do inimigo, eu te ajudo no seu lar, na sua família, no seu trabalho, eu te ajudo a você ter uma vida estabilizada, eu derramo bênção sobre a sua vida. Mas agora por que você não pode me obedecer? Por que você não pode colocar uma roupa de acordo com o que é ensinado nessa igreja? Por que você não pode evitar as coisas que o mundo oferece? Por que você não pode evitar as ilusões deste mundo? Por que você não pode abandonar esse vício errado, essas coisas inconvenientes que você pratica? Por que você não pode se comportar como um verdadeiro apostólico? Por quê?
Prezados irmãos, se realmente parasse, o povo parasse e compreendesse essa palavra do santo irmão Aldo, muitos iriam mudar as suas atitudes. Mas só que aí, meu irmão, entra aquela parte, não estão valorizando nada do que está sendo ensinado. Não estão dando importância para as palavras de Deus. Mas, meu irmão, acontece que Jesus, ele falou, que chegará um tempo que tudo será destruído. E aí, meu irmão, aí é a hora que eu quero ver. Para onde vai o seu espírito? Porque você não obedeceu. Porque você não valorizou. Porque você não deu importância para os ensinamentos. Você não valorizou nem mesmo as reuniões da nossa igreja. Você não estava presente. Ah, mas pastor, quando eu chegar aquela hora que eu tombar o corpo, eu peço por misericórdia e Deus vai me salvar. Meu irmão, não vai. Não vai. Deus não vai usar de misericórdia para te salvar não, meu irmão. Ah, pastor, mas Deus, ele quer salvar. Sim, Deus, ele quer salvar. Mas nem todos serão salvos. Porque a misericórdia de Deus não cabe para nós, meu irmão. Nós que somos batizados, consagrados nessa igreja, meu irmão, não existe misericórdia. Não existe misericórdia para nós. O nosso processo no juízo de Deus é diferente, meu irmão. Porque lá Deus, ele vai somar o que você fez. Deus, ele vai abrir o livro da vida, ele vai olhar, ele vai folhear, ele vai ver tudo o que você realizou, meu irmão. Ah, você desobedeceu tal dia, você desobedeceu aqui, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Aqui está o resultado. Afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então, meu irmão, eu preciso estar preparado, eu preciso estar em vigilância, eu preciso estar em constante oração para ser fiel, para que eu não venha perder a minha vida eterna, para que eu não venha perder a minha recompensa, meu irmão. Eu preciso estar na igreja, participar, eu preciso vir às reuniões, eu preciso. Porque são daqui que as palavras é direcionada para o íntimo do seu coração. Porque aqui nós estamos na presença de santos e anjos, e eles vieram do Pai e trouxeram para nós bênção, graça. Mas eles precisam encontrar em nós a oportunidade. E a oportunidade é dada através da obediência. Queridos irmãos, vejam, o santo irmão Aldo, ele nos fala que nós devemos então atender os seus pedidos, obedecer aos seus ensinamentos, valorizar a doutrina e a disciplina da nossa igreja, para que nós sejamos então a morada do Espírito Santo, para que nós possamos contar com as bênçãos, com a graça de Deus, para nós vencermos as lutas. Então eu preciso tirar da minha vida tudo aquilo que é inconveniente. Como diz a Sagrada Escritura, onde nos fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém para nós. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica a nossa alma. Meu irmão, tudo que eu estou vendo é lícito. Tudo que o mundo está oferecendo é lícito. Eu estou enxergando, eu estou vendo, isso é lícito, eu estou vendo. Mas só que não edifica a minha alma, não serve para mim. Não me ajuda, não me dá direito, não me dá salvação, não. Então eu preciso separar. Isso é de Deus, isso é do maligno. Isso é dos céus, isso é do lugar oposto ao reino dos céus. Eu preciso saber fazer esta separação. E aí muitos falam, mas se eu fizer esta separação, vou perder as minhas amizades. Meu irmão, é melhor perder uma amizade, um amigo, do que você perder Deus. É melhor você perder as amizades deste mundo do que você perder Deus. Porque Deus, ele vai te ajudar em todos os momentos da sua vida. Mas agora os amigos, meu irmão, é aquilo que eu sempre falo. Muitas das vezes há entre nós muitos jovens que pensam assim: eu vou ajudar aqui o meu amigo, vou viver aqui com o meu amigo, vou falar por ali que eu tenho amizade com o meu amigo, vou isso, vou aquilo. E a mãe está lá naquele cantinho escondido. E ele nem liga para a mãe dele, nem liga com o pai, nada. Mas quando ele cai numa enfermidade, que ele cai em cima de uma cama, aí quem vai lá dar banho nele? Quem vai lá colocar comida na boca dele? É um amigo? Nunca. É uma amiga? Jamais. É o pai e a mãe que vai estar ali do ladinho.
Da mesma maneira, prezados irmãos, ao comparar com o mundo, com o reino dos céus e com as trevas, é a mesma maneira. Quando você estiver no sofrimento, no tormento, não é aquele poder do mal que vai ali te proporcionar paz, não, meu irmão. Ele vai te tormentar ainda mais. Mas Deus, Ele sim pode te dar paz. Então Ele pede, se você quiser, se você necessitar, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou te proteger, mas você tem que ser fiel, meu irmão. Aí o Santo Romualdo, ele pergunta, por que não pode então me atender? Por que então que você não atende Deus nosso Pai? Se Ele quer o vosso bem, a vossa felicidade. Por que você não entende o que a Igreja Apostólica ensina? Por que você não compreende o que a Santa Avó Rosa deixou para nós? Por que você não aceita este ensinamento e muda a sua vida? Por quê? Eu respondo, prezados irmãos, porque ainda não é convertido, porque ainda não se converteu a essa verdadeira fé, porque aquele que desobedece os preceitos de Deus é porque não se converteu a Deus nosso Pai, é porque não se entregou a Deus, ainda está dominado pelos sentimentos das trevas, ainda está dominado pelo poder do mal. Mas aí o Santo Romualdo aqui ele nos fala, para entrar no reino dos céus, para que possam gozar de tudo que há no reino do Pai, precisam vigiar, precisam se cuidar e precisam ser fiel. Então, meu irmão, não nos preocupemos com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir, com o que haveremos... Não, meu irmão, não se preocupa com essas coisas. Se preocupa com a sua vida espiritual. Devemos lutar pela nossa vida material? É lógico, meu irmão, ninguém vai entender que não precisa também, porque aí também já é fanatismo. Eu preciso entender, eu preciso batalhar, eu preciso lutar, eu preciso trabalhar, mas eu não posso ficar preocupado excessivamente com isso. Eu preciso pensar na minha vida espiritual. E a minha vida espiritual envolve obediência e consagração. Queridos irmãos, aí a palavra, para nós finalizarmos, nós vemos quando Jesus ele nos fala, principalmente mostrando para nós sobre a rebeldia, sobre a desobediência. Ele disse assim, a rebeldia, o pecado, é tão grave a quanto igual a uma de feitiçaria. E ele também nos fala que todo aquele que pratica essas coisas nunca chegará na presença do Pai, nunca terá uma vida eterna, nunca poderá gozar das bênçãos do reino dos céus. Mas aí nós vemos, prezados irmãos, aonde registrado em nossa doutrina, e Jesus, ele revelando ali aos dois da direção, o bispo, a missionária, ele nos fala assim, aquele que entristece o Espírito Santo do Pai, o Consolador, com a sua desobediência, ele peca. O pecado afasta de sua vida a graça do mesmo, a graça do Espírito Santo e do Consolador. É retirado e poderá ser retirado para sempre, caso a pessoa não se encontre no lugar para restauração. E neste caso, receberá a condenação. Então, no nosso livro de doutrina, Jesus, e aqui está registrado, aquele que desobedece, ele perde a graça do Espírito Santo e do Consolador. E se ele não se arrepender, ele será então condenado. O Espírito Santo e o Consolador se entristece a ponto de retirar-se de sua vida por causa do pecado. Todo pecado entristece a divindade. Porém, se a criatura imediatamente o confessa para nunca mais praticá-lo, se ela não fizer isso com fé, se ela não confessar, se ela não deixar do erro, mas de verdade, prezados irmãos, ela não chegará ao ponto de ser salvo. Então, meu irmão, se eu peco, se eu pequei, se eu desobedeci, preciso pedir perdão. Porque se eu não pedir perdão a tempo, não vai ser no momento da morte do corpo que eu vou alcançar perdão. Então, meu irmão, valorizem esta igreja, valorizem estes ensinamentos.
é para o seu bem, é para a sua salvação. Coloca, meu irmão, no íntimo do seu coração, no seu pensamento, ou você entra no céu, ou você vai ser condenado. Não tem meio termo, tá, meu irmão? Não tem meio termo. Não tem meio caminho, meu irmão. A você que nos ouve também, não tem meio caminho. Ou você aceita Deus, ou você aceita o poder das trevas. A escolha está em suas mãos. Que Deus o Pai abençoe a vida de cada um e que proporcione a sabedoria e entendimento para que possam tomar as decisões em sua vida o quanto antes. Hoje é dia de salvação. E amanhã o que vai ser, meu irmão? Se você não mudar suas atitudes, se não mudar o seu proceder, vai ser a sua condenação. Simplesmente assim. Amém. Queridos irmãos, eu agradeço a presença de todos, em nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Desejo aos irmãos muita paz, saúde, prosperidade e até a próxima oportunidade que Deus o Pai assim permitir. Meu muito obrigado também àqueles que nos acompanharam através da internet. Que Deus o Pai abençoe a vida de cada um. Nós iremos finalizar a nossa reunião. Para isso eu peço a todos os irmãos que aqui estão, por gentileza se coloquem em pé, em sentido de reverência, em sentido de oração. Vamos agradecer ao Pai e pedir a Ele a bênção para proporcionar para nós uma semana de prosperidade. Eu oro em favor de todos. Bondoso e eterno Pai e Criador, graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de aqui estarmos reunidos dentro da nossa Igreja Apostólica, participando destas reuniões, fortalecendo a nossa fé, aprendendo mais sobre os ensinos, para termos uma vida justa e consagrada. Neste momento de oração eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, em favor de cada um desses teus filhos que aqui estão, abençoe, derrame sobre a vida de cada um a bênção, a proteção, para que eles possam cada dia mais se santificar, se consagrar, ser obedientes e leais aos seus ensinamentos, e quem sabe, quando tombar o corpo nesta terra, ter o direito à vida eterna. Quero também, Santa e querida Vó Rosa, pedir a bênção da Senhora como Espírito Consolador, que a Senhora possa abençoar aquele que nos ouvem através da internet, que nos acompanhe, que a Senhora abençoe assim o lar, a família de cada um, proporciona para eles também o alento e a paz, aqueles que muitas das vezes nos ouvem pelas primeiras vezes, quem sabe, ó Santa Vó Rosa, um dia possam fazer parte também desta obra. Peço também, ó Mãe Maria Santíssima, a bênção da Senhora, que a Senhora abençoe o lar, a família de cada um desses teus filhos, dando a eles o alento, a paz, para que eles tenham uma família abençoada, unida, e que a Senhora possa fazer presente na vida de cada um. Quero também, ó Deus o Pai, pedir a tua bênção, a bênção do Espírito Santo, por esses nomes que se encontram nessa caixa de pedido de oração, que está sobre este altar. Aqui eles colocaram os seus nomes, ou até mesmo mandaram colocar. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um deles estão precisando. Conforme for o mérito e o merecimento, o Senhor faça o de melhor. Eu entrego cada nome que aqui se encontra em tuas santas mãos. Tenha certeza que o Senhor já está olhando por eles e realizando a sua obra na vida de cada um. Quero também, santo e querido irmão Aldo, pedir a tua bênção em favor de toda a família apostólica, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, a nossa família apostólica, a direção da nossa igreja, o ministério da nossa igreja, para que unidos nós possamos levar avante esta obra e espalhar o ensinamento do Divino Mestre Jesus. Prezados irmãos, recebam a bênção de Deus o Pai, a bênção de Jesus, a bênção do Espírito Santo, e que a nossa Mãe Maria Santíssima esteja ao seu lado, abençoando a sua vida, proporcionando uma ótima semana, amanhã um início de semana abençoado. Recebe, queridos irmãos, a bênção da nossa santa e querida Vó Rosa, e que o Santo Irmão Aldo também proteja, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.